Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a este primeiro vídeo sobre projetando circuitos de casamento de impedâncias em L na configuração passa baixa e passa alta. Vamos começar com os nossos projetos em L passa baixa neste primeiro vídeo. Primeiro projeto, nós temos uma impedância cuja característica de 50 ohms é de uma fonte, que deve ser ligada a uma carga de 100 ohms com o mínimo de perda por descasamento. Então podemos ligar direto porque são diferentes, vai haver perda. A ideia é determinar uma estrutura de casamento sintonizada de baixa complexidade para operação na frequência de 100 MHz. Como sugestão, projetar uma estrutura de casamento em L na configuração passa baixa, com a frequência de corte em 100 MHz. Aí está a estrutura, passa baixa. Temos que determinar o valor desse indutor série e desse capacitor em série. Temos uma fonte 50 ohms, a impedância característica da fonte é 50 ohms e temos como resistência de carga, resistência paralela, 100 ohms. Resistência baixa em série com o indutor, resistência maior em paralelo com o capacitor. Vamos seguir o seguinte roteiro de projeto. Primeiro nós vamos determinar quem é R2 e R1. R2 é a maior resistência, logo 100 ohms. Vamos calcular agora XC paralelo da equação e obtemos 100 ohms. Calculamos o valor do capacitor em paralelo do circuito e encontramos 15,9 picofarad. Calculamos agora a reatância equivalente série e achamos 50 ohms. A nossa reatância indutiva será 50 ohms, sinal trocado evidentemente, o indutor. Calculamos agora o valor do indutor e obtemos 79,6 nanohenry. Então agora nós temos o indutor série, cujo valor é 79,6 nanohenry, e o capacitor paralelo, cujo valor é 15,9 picofarad. Quando ligamos 50 ohms em série, temos no paralelo 100 ohms. Há uma conversão de impedância de 100 para 50, de 50 para 100. Aí está o circuito da fonte com 50 ohms de impedância característica e a nossa carga de 100 ohms. E temos a estrutura em L fazendo esse casamento de impedâncias na frequência de 100 MHz. Como o circuito está casado, a fonte V 50 ohms. E a carga V 100 ohms. Ocorre o máximo de transferência de energia, teoricamente, na frequência de 100 Hz. E onde que eu consigo um capacitor de 15,9 picofarad? Se não é um valor comercial. Ou eu coloco um capacitor ajustável e ajusto o valor, ou então eu coloco dois capacitores em paralelo, fixos, um de 12 PF e outro de 3,9 PF. O resultado em paralelo é só somar, temos 15,9 PF. Cuidado com as correntes, a potência desse circuito. Cuidado também com as capacitâncias parasitas. Meça o casamento. Vê se está funcionando. Como? Fácil, usa um VNA, tranquilo. Cuidado mais uma vez com as condições de operação. Use componentes adequados à frequência de trabalho e à corrente que percorre o circuito. O circuito equivalente agora, visto pela fonte, é uma carga refletida pela estrutura de casamento de 50 ohms. Então a fonte transfere o máximo de potência para a carga. Isso considerando o circuito puramente resistivo. Para o nosso segundo projeto, nós temos agora uma fonte cuja impedância característica 75 ohms, lembra de algo? TV talvez? E ligada a uma carga de 50 ohms, com o mínimo de perda por descasamento. Como sugestão, uma estrutura sintonizada em 100 MHz e será em L na configuração passa baixa. Roteiro do projeto, vamos seguir os mesmos passos, identificamos que em R2 a resistência é mais alta, R1 é menor, calculamos XC em paralelo, calculamos o valor de CP em paralelo 15 PF, calculamos o equivalente série desse paralelo, 35,4 ohms, essa é a nossa reatância indutiva, e aí calculamos o nosso valor do indutor em série, 56,3 nanohenry. Aí está o circuito completo. Observe como 75 ohms é maior do que 50, o capacitor está em paralelo com a fonte. Mais uma vez, põe a fonte em repouso, como se fosse um curto, e o resistor de 75 ohms é como se estivesse em paralelo com o CP. A carga de 50 ohms é facilmente identificada em série com o nosso indutor de 56,3 nanohenry. Aí está o nosso capacitor em paralelo com a fonte. E aí está nosso indutor em série com a carga. Segundo a fonte, ela vê um resistor de carga de 75 ohms, tudo casado.
Temos aí a configuração, 75 ohms, 50 ohms. 50 ohms é transformado em 75 ohms e 75 ohms é transformado em 50 ohms pela estrutura, na frequência de 100 MHz. Quando colocamos então uma carga de 50 ohms em série, naqueles terminais, é refletido uma resistência de 75 ohms, casando com a fonte. Quando a fonte 75 ohms é ligada no terminal do circuito, reflete 50 ohms casando com a carga. Fonte e carga casadas. RP 75 ohms e CP igual a 15 PF, um valor comercial, 100 MB. O equivalente série é 50 ohms, o capacitor série de 45 PF. Confirmamos a transformação de 75 ohms e 50 ohms. Se você tem alguma dúvida sobre equivalente série e paralelo, consulte os vídeos aqui do canal. A reatância capacitiva do capacitor série, que não existe, só precisamos desse valor para calcular o indutor, 35,3 ohms, que essa vai ser a reatância indutiva do indutor em série. Calculamos assim o indutor. A fonte V75 ohms e a carga V50 ohms. Tudo casado, máxima transferência de potência. No nosso terceiro projeto, nós temos agora o inverso. A nossa fonte é 50 ohms de impedância característica e a nossa carga é de 75 ohms. Nós vamos calcular então uma estrutura de casamento sintonizada. Vamos seguir a sugestão, projetando a estrutura em L, configuração passa baixa, em corte em 100 MB. Roteiro de projeto idêntico ao nós que vimos até agora, onde agora 75 ohms a carga é o valor maior. Calculamos XC em paralelo 106,06 ohms. O nosso capacitor paralelo é de 15 PF, o valor comercial. XC série 35 ohms, XL é 35 ohms, onde nós obtemos um indutor de 56,3 nanohenry. Aí nós temos um indutor de 56,3 nanohenry e o nosso capacitor de 15 PF. 50 ohms em série, 75 ohms capacitor paralelo. E aí está o conjunto, o circuito montado, casando 75 ohms com 50 ohms. A fonte V50 ohms e a carga V75 ohms. No nosso próximo projeto, temos agora uma carga bem de baixo valor, 12 ohms. Talvez alguma antena, algum dispositivo de baixa impedância. E a nossa fonte com 50 ohms. Nós queremos fazer o casamento em 100 MHz. Vamos fazer um estrutura de casamento em L, passa baixa, com frequência de corte de 100 MB. Vamos seguir o mesmo roteiro de projeto. Agora, R2, a fonte, é que é mais alta. Calculamos XC paralelo, 28,1 ohms. O capacitor em paralelo, 56,6 PF. Calculamos o valor equivalente série da capacitância série, de 12 ohms em paralelo com esse capacitor. E obtemos 21,35 ohms de X série. Vai ser o valor da indutância, da reatância indutiva. Calculamos o indutor como sendo 34 nanohenry. Aí está o nosso indutor 34 nanohenry. Vai ficar em série com a carga e o capacitor de 56,6 PF em paralelo com a nossa fonte. 50 ohms de fonte, 12 ohms de carga. Aí está. A fonte V50 ohms e a carga V os 12 ohms. Essa estrutura está casada. Está aí montado o nosso circuito. No nosso próximo projeto, nós agora temos ao contrário. A fonte tem 12 ohms, o valor baixo, e ela deve ser ligada a uma carga de 50 ohms. Estrutura em L, passa baixa, em 100 MHz. Roteiro de projeto. O mesmo roteiro, identificando quem é R2 e R1, calculando o XC paralelo, obtendo o valor de C do capacitor paralelo, obtendo o valor da reatância capacitiva série, igualando a reatância indutiva série, calculando o valor do indutor série, 34 nanos e 56,6 picofarad. Aí está o nosso circuito. Observe que agora a nossa fonte de baixa impedância está em série com o indutor. E a nossa carga, que é maior, 50 é maior do que 12 ohms, em paralelo com o capacitor. Continua sendo uma estrutura passa baixa. E se nós quiséssemos calcular uma estrutura de casamento de impedância em L, mas na topologia passa alta, como faríamos? Como seria o projeto? Como calcular os valores do capacitor e indutor? Onde eles são ligados? Como eles são ligados? É o que nós veremos no nosso próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.